Graça e paz, amados irmãos, Igreja do Senhor. É bom estarmos juntos, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. E nesta hora, nós iremos para refletirmos um pouco da palavra do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar trazendo uma breve e humilde reflexão da palavra do Senhor nessa noite para os irmãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós iremos ler apenas o versículo 9 de 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3, capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade de refletir na sua palavra. Senhor, me coloco humildemente na tua presença. Quero ser, ó Deus, um instrumento usado por ti, Senhor, para glorificar o teu nome e para abençoar a sua igreja, assim como o Senhor me abençoou através dessa palavra, que outras pessoas sejam também abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, porque de Deus somos cooperadores. Cooperadores significa ajudadores. Cooperadores significam pessoas que servem, que ajudam, que colaboram em alguma coisa ou em algo. E aqui a palavra que nós acabamos de ler diz: porque de Deus somos cooperadores. E se formos analisar o que nós merecemos para sermos cooperadores de Deus, se formos analisar friamente, não merecemos nada, porque sabemos que tudo que temos e recebemos do Senhor é pela graça e não pelo nosso merecimento. E sermos cooperadores de Deus, amados, é uma dádiva, é uma honra, é uma alegria de sermos chamados pelo Senhor para cooperarmos, para colaborarmos, para propagarmos a sua obra em nossas vidas, em nossa família, em nosso meio. Mas antes de nós meditarmos sobre sermos cooperadores, eu gostaria de refletir um pouquinho antes no que este texto de Paulo, no contexto dessa mensagem. Se nós iniciarmos no capítulo 3, nós vamos ver que Paulo, ele compara a igreja de Coríntios como crianças na fé. E fala que o alimento que muitas das vezes ele tem dado a aqueles crentes é um alimento como se fosse leite, porque aqueles irmãos ainda são crianças, são imaturos. E adiante ele vai citar aqui que há uma divisão na igreja. Há uma divisão, como diz aqui no versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Aqueles crentes estavam divididos. Haviam grupos, haviam como se fossem panelinhas dentro da igreja de Coríntios. E Paulo, através dessa palavra, ele vem esclarecer que todos esses homens foram canais de Deus, foram fontes usadas pelo Senhor para que a palavra de Deus, para que a mensagem de salvação se chegasse até essas pessoas. Homens
que foram usados por Deus. Mas o mais importante de todos era o Senhor Jesus. No versículo 6 ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Somos cooperadores de Cristo. Somos colaboradores. Assim, Deus me chama você, chama todos nós para cooperarmos com a obra de Deus. E se tem algo que eu gosto muito do apóstolo Paulo, é essa questão das vidas, do valor que ele dá às pessoas que estão ao seu redor, do valor que ele dá às pessoas que o ajudaram no seu ministério. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi, se não o pregador mais influente do primeiro século. Um homem que pregava ao Senhor com intrepidez, sem medo, né? sem temor. Ele foi um homem que viveu intensamente a obra de Cristo, ao ponto de ser considerado um dos seus discípulos. Apesar do apóstolo Paulo não ter convivido com o Senhor Jesus quando Jesus estava no seu ministério. Ele se converteu depois no caminho de Damasco. Mas ele foi um homem muito usado por Deus. E até hoje é um homem reverenciado, né, por tudo aquilo que ele fez em prol do Evangelho e como ele viveu plenamente o Evangelho de Cristo em sua vida, anunciando a palavra, vivendo a palavra, sendo exemplo e defendendo de uma forma impressionante a obra de Cristo Jesus. Mas apesar de tudo isso, ele era um homem que sabia valorizar as pessoas. Se você voltar um pouco a sua Bíblia e abrir aí no último capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo aqui em sua saudação final, ele com certeza a maior saudação de todas as cartas, de todas as epístolas, ele cita aqui várias pessoas, vários irmãos que ele intitulam como cooperadores, homens e mulheres que durante o seu ministério, o ministério de Paulo, eles colaboraram de alguma forma para que o Evangelho fosse anunciado, para que o ministério de Paulo tivesse fluído. Se você depois ler, você vai ver que aqui tem pessoas de várias classes sociais, tem mulheres, tem homens, tem escravos, tem até companheiros de prisão, mas homens que ajudaram Paulo na sua obra, no seu ministério da pregação do Evangelho. Essa semana, acho que todos tiveram a oportunidade de assistir à transposição do rio São Francisco, e podemos ver que aquelas águas do rio São Francisco, aonde foi feita a transposição, aquelas águas levaram esperança para aquelas pessoas, levaram alegria para aquelas pessoas que viviam numa seca, e todos sabemos que a água, ela é uma das principais fontes de vida. Não tinham como plantar, não tinham como cuidar de suas criações, não tinham fontes de renda, e aquela transposição do rio, ela levou esperança para várias daquelas famílias, daquelas cidades, daquelas pessoas. Jesus, certa vez, quando esteve com a mulher samaritana, ele falou para ela que aquele que bebesse
da água que o Senhor Jesus lhe desse, do seu interior, fluiriam rios de água viva. O Senhor é o rio. O Senhor Jesus é o rio de águas vivas e nós somos a transposição do rio de Cristo. Irmãos, aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, este rio que é o Senhor Jesus, esse rio que é a palavra de Deus, ela tem que fluir de nossas vidas e levar esperança, e levar a mensagem de vida, de salvação para todas aquelas pessoas que nos cercam. Para a nossa família, nós temos que levar este rio, nós temos que ser a transposição. Para o nosso trabalho, nós temos que levar esse rio, sermos essa transposição para onde nós estivermos. Que o rio de Deus possa fluir em nossas vidas. Que não possamos ser rios que tenham fim, que a água não tem para onde escoar, mas que nós possamos ser rios que transbordam e que levem vidas para todas aquelas pessoas que necessitam de vida. Amados irmãos, nós somos cooperadores, nós somos chamados por Deus para cooperarmos, para proclamarmos as virtudes de Cristo Jesus. O Senhor nos alcançou e através de nós o Senhor quer que outras vidas sejam alcançadas e que nós possamos ser assim como essas pessoas que Paulo cita aqui no capítulo 16, cooperadores que trabalham e que ajudam, no trabalho do Senhor. Um outro aspecto que eu gosto muito com relação ao apóstolo Paulo é essa questão de valorizar as pessoas. E aqui nas suas saudações ele valoriza aqueles que estão ao seu lado colaborando na obra de Cristo. Irmãos, muitas das vezes a gente quer enaltecer as coisas, esquecemos das pessoas. Nós possamos valorizar aquele que está ao nosso lado. Que possamos valorizar o trabalho do Senhor. Quando nós estamos participando do culto pelo WhatsApp, quando nós estamos participando pelo culto na SAF, pela reunião de oração, pelos trabalhos da escola dominical, nós estamos valorizando. Porque, irmãos, para fazermos uma reflexão, para fazermos um estudo, a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que preparar. E quando nós participamos, nós estamos valorizando. Não que nós queremos exaltar aquela pessoa, porque a glória é sempre de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Mas é importante, irmãos, também nós valorizarmos as pessoas e entendermos que somos um corpo de Cristo. Como aquela música que nós cantamos, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Irmãos, todos nós precisamos um dos outros, mas todos nós juntos precisamos de Cristo em nossas vidas. Que possamos valorizar as pessoas que estão conosco, que possamos valorizar as pessoas que estão de frente para o trabalho da igreja, e que todos nós possamos ser seus colaboradores para que a obra de Cristo Jesus, para que o trabalho seja realizado, seja cumprido para a glória do Senhor. Quando você aceita gravar uma oração para o culto, quando você aceita fazer a liturgia do culto, você está sendo um cooperador. Quando você está em oração, intercedendo pela palavra, intercedendo por aquele irmão que está dirigindo, você está sendo um cooperador. Quando você está na igreja, quando você traz uma água para o pastor, quando você
cede um lugar para um visitante, quando você recebe um visitante com todo carinho, você está sendo um cooperador. Quando você faz a obra do Senhor, você está sendo um cooperador. Que nós possamos fazer essa obra com todo o amor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele deu o seu próprio Filho, Ele deu o melhor para mim e para você. E que nós também possamos fazer o melhor para o nosso Deus. Lembre-se, deixe o rio de Deus fluir na sua vida. Deixe que você se torne uma transposição de Cristo. Que a palavra de Deus, que o rio de Deus, que a vida de Deus, que é a sua palavra, que é a sua mensagem, que é Cristo Jesus, possa fluir na sua vida e possa transbordar e transformar o ambiente em que você se encontra, o ambiente do seu trabalho, o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família. E também, lembre-se de valorizar as pessoas. Lembre de valorizar, porque todos nós pertencemos ao mesmo corpo. O cabeça é Cristo, mas nós pertencemos ao mesmo corpo. E cada parte deste corpo, ela é importante para o crescimento do trabalho de Cristo. Deus possa te abençoar, meu irmão. Que essa pequena e breve reflexão possa falar ao seu coração, possa ministrar a sua vida, e que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Valorize o trabalho de sua igreja. Valorize o trabalho da igreja do Catarcione, da igreja da Torre. Valorize o trabalho da igreja em que você serve, porque se o Senhor te colocou ali, é porque Ele deseja que você seja um cooperador, para que vidas sejam alcançadas, para que a sua rua, para que o seu bairro, para que a sua cidade seja transformada pela palavra de Deus. E lembre-se, nós somos cooperadores, mas Cristo é o cabeça, e a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que o Senhor, nosso Deus, possa te abençoar, e que essa palavra ministrada possa encontrar guarida no seu coração, e que ela possa germinar e dar frutos para a glória do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, que possamos entender, Senhor, que possamos compreender, ó Pai, que nós fomos chamados com um propósito, fomos chamados pelo Senhor para cooperarmos com o seu trabalho, para, Senhor Deus, usarmos nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos para Ti, Senhor, para o crescimento da Tua obra, para o engrandecimento do Teu nome e principalmente para que vidas sejam alcançadas. Pai, nesta hora nós queremos agradecer pela liderança da igreja, pela vida do pastor Roberto, homem que tem, ó Deus, em suas mãos a responsabilidade de apacentar esse rebanho. Abençoa, Pai, abençoa seu filho, e, ó Deus, cerca-o, ó Deus, de cooperadores, ó Deus, para que, ó Deus, juntamente com o pastor, possamos, ó Deus, trabalharmos juntos para o crescimento da Tua obra e do Teu Evangelho nesta cidade, neste bairro, neste lugar. Senhor, toma cada vida nas Suas mãos. Desperta em nós, Senhor Deus,
o desejo e a vontade de trabalharmos para Ti, porque como a Tua palavra mesmo diz, Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nos abençoe, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar a todos vocês. Eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade e desejo que esta palavra faça diferença no seu coração, assim como faça diferença na minha. Que Deus abençoe em nome de Jesus.